Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 605 de mais um programa Café com Velocidade, o teu podcast há 11 anos no ar, falando aí sobre o melhor do esporte a motor. E chegou aquela semana, a gente relembra e revive e discute um dos mais tradicionais grandes prêmios, né, o mais esperados aí, amados por muitos, odiado por outros tantos, que é o GP de Mônaco. Nas ruas do Principado, lá em Monte Carlo, uma pista de difícil ultrapassagem, mas que tem histórico aí, desde antes da Fórmula 1 ser criada, que já corriam-se por lá. E tivemos então mais uma prova neste final de semana, a sexta da temporada 2019. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. E aí, final de semana passada, no último programa, você não estava aí tão animado com essa prova. Nós discutimos qual era a grande expectativa para este final de semana que se passou. Você falou que estava na Indy e tal. Confirmou-se isso? Mônaco não foi tudo aquilo que realmente você já não esperava que fosse? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Olá para o nosso convidado, que daqui a pouquinho você apresenta, que mais uma vez aí comparece para nos ajudar em um final de semana de pistas históricas, né? Ele que gosta tanto de história de Fórmula 1, de automobilismo, num final de semana de pistas históricas. Mônaco pode ter sido, eu não me lembro de estar tão pessimista assim quanto a corrida. Estava pessimista quanto a variação do vencedor, no que eu acertei. Mas teve um e-mail na semana passada, se eu não me engano, do Marcelo Cesarino, já cravando que seria um final de semana ruim, e eu disse para ele, não é bem assim, e não foi bem assim. Numa Fórmula 1 de notas muito baixas, de corridas com notas muito baixas em 2019, uma corrida de nota média para boa, como foi Mônaco, acaba sendo um destaque da temporada. Talvez depois do Bahrein tenha sido o segundo melhor grande prêmio. Agora, é suficiente para chamar de uma corrida boa? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Com certeza, daqui a pouco a gente introduz esse assunto. Antes eu quero lembrar você ouvinte que nós temos aí um programa de apoio, né? O apoia-se.com/Café com Velocidade. Um programa aí em que ouvintes, né, ajudam a manter este programa vivo depois de 11 anos, caminhando aí para a 12ª temporada. Se você quer fazer parte também desse grupo, entre no apoia.se/Café com Velocidade e colabore. E já trazendo o nosso convidado, já apresentando e já o jogando aí na fogueira também para responder mais ou menos essa pergunta, a impressão geral dele da prova, nosso querido Diogo Varela, que retorna depois de alguns programas. Acho que ele esteve presente aí com a gente nos últimos 10 edições, não sei muito bem qual foi a edição correta, mas está aqui ele novamente, já que o Diogo Gomes não vem fazer que é a honra da casa, a gente chama outro Diogo lá da nossa querida região Nordeste para participar com a gente. E você, Varela, gostou ou não gostou? O que você achou aí do que você viu no final de semana em Mônaco? Então, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer participar de novo, mantendo sempre os Diogos online, né? Para não deixar, né, uma falta de Diogo nesse programa. Eu pensava que eu ia fazer um contraponto, né, com o Fábio Campos, mas eu tenho que concordar. Eu que sou sempre um crítico do GP de Mônaco, que não deveria mais estar lá e tudo, e que se mantém pela tradição e para ser uma festa pelos partícipes da categoria, me surpreendi, eu gostei da corrida. Não achei uma corrida, óbvio, né? O gol em Mônaco é mais baixo, né? A corrida tem as suas limitações, o circuito tem suas limitações e tudo, mas eu me diverti na corrida com algumas pautas, alguns acontecimentos pontuais da corrida. Gostei, de modo geral, gostei da corrida. Não desgostei, não. É o que para Mônaco, para mim, foi uma novidade. Faz tempo que eu não gosto de um GP de Mônaco. Eu também gostei, vou falar a verdade para vocês. Mas como assim? Você gostou? O mesmo vencedor? Não teve ultrapassagem lá na frente, tudo? Aquela tensão que ficou
da Mercedes teoricamente ter colocado aí o pneu errado no Hamilton, o pneu que se desgastava, e o Hamilton já prevendo, né, que era o pneu errado, segurando o ritmo. Então não foi uma corrida de entrega máxima, né, foi uma corrida de economia. A gente vai discutir esse tópico daqui a pouco, mas ficou aquela tensão no ar, né, porque os outros carros atrás com o pneu teoricamente ou certo poderiam ter condições de ultrapassar, e era o Max Verstappen, né, que não se aguenta, não é o perfil dele ficar se aguentando e tolerando voltas e voltas sem tentar nada. Até acho que demorou um pouco até para ele tentar alguma coisa. Então toda essa tensão no ar, mesmo não acontecendo as ultrapassagens, eu acho até um ponto que a gente discutiu em algum ponto de alguma edição passada, Fábio Campos, quando a gente discutia, se não me engano, a Stock Car com os botões de ultrapassagens, em que a gente concluiu que uma corrida sem ultrapassagem não necessariamente é uma corrida ruim, desde que tenha-se um pega ali do início ao fim, mesmo que o de trás não consiga passar. Mas se a gente vê o embate ali durante várias voltas, tenta daqui, tenta dali, e isso vai chamando a nossa atenção, vai prendendo a atenção ali na transmissão na corrida, não necessariamente faz a corrida ruim a falta da ultrapassagem. Não sei se você se lembra dessa discussão e se você concorda ainda com esse conceito. Não, sim, ele tem que ser aplicado em pistas como a de Mônaco. Eu acho que... Eu também saí satisfeito com a corrida, porque a corrida teve o que a corrida teve? Um ar de tensão do começo ao fim, né? E um clima de indefinição, um ponto de interrogação quanto ao vencedor. Mas se a gente parar para pensar muito friamente, isso é obrigação da Fórmula 1 apresentar isso. Isso é obrigação da Fórmula 1 apresentar uma tensão quanto ao vencedor. Só que nós andamos tão carentes disso, esse é o contraponto que eu quero fazer. Nós andamos tão carentes disso, desse ponto de interrogação durar até a última volta, até os últimos metros. Isso é uma coisa tão rara na Fórmula 1, e é um pouco disso que a gente esbarrou na edição passada, com o e-mail do ouvinte já muito pessimista quanto ao nível da corrida. Mônaco tem essa capacidade de fazer uma corrida interessante por linhas tortas. Às vezes as linhas são tortas literalmente, porque os pilotos às vezes fazem uma linha mais torta por ali naqueles caminhos. Então essa diferenciação de Mônaco, que é uma pista, essa sim, com muito pouca área de escape, ao contrário de outros circuitos de rua, que hoje em dia são até abastados, digamos assim, em termos de áreas de escape, Mônaco tem esse clima de... Mônaco pode dar uma corrida tão ruim quanto várias outras pistas, seja ela quais forem. Mas em Mônaco há ali um elemento, né? O safety car está quase sempre presente, enfim. Mônaco tem essa capacidade de chacoalhar, digamos assim. O pelotão não foi chacoalhado, né? Não houve essa indefinição. Inclusive eu torci muito para a chuva, que se falava na imprensa inglesa durante todo o final de semana e que acabou não vindo. Aliás, se falou até nos rádios antes da corrida começar. Então eu acho que Mônaco teve esse diferencial de um ponto de interrogação, mas que eu repito, a Fórmula 1 tem que apresentar isso. A gente achar que a corrida é boa só por causa disso, acho que teve outros fatores também. Teve o Leclerc, teve o Verstappen, coisas que a gente vai esmiuçar, não é, Raposo, ao longo deste programa, que deram sim uma pitada interessante para a corrida. Com certeza. E por falar em Leclerc, talvez fosse até interessante a gente começar com ele, porque ele começa, na verdade, no sábado, não no domingo. E a gente vê que segue aí uma cronologia. Eu vou pegar o e-mail do Felipe Duarte para já introduzir esse assunto e a gente começar a falar sobre o sábado da Ferrari, o sábado do Leclerc. O Felipe mandou mais uma pataquada do cavalo manco italiano. A equipe de corrida que se especializou em não vencer. Me parece que a Ferrari sofre de um mesmo problema que a CBF, salvo as proporções. Contextualizando, a CBF não busca novas soluções porque entende que o futebol brasileiro é o único com 5 títulos e por isso não precisa de ajuda. Será que a Ferrari passa por isso? Não quer ajuda, pois entende que é uma equipe autossuficiente com história na Fórmula 1 e a maneira como eles praticam o automobilismo já venceu e um dia irá voltar a vencer? O que você acha, Fábio Campos, da Ferrari que realmente está abusando, né, do direito de errar? Agora em Mônaco foi só mais um dos erros da temporada. Mas acontece, a gente já viu isso várias vezes acontecendo com outras equipes. Mas no caso da Ferrari, tá muito
repetitivo, tá muito, sabe, frequente esses erros acontecendo na equipe. Você se refere ao erro do sábado? Nós estamos no sábado, falando de julgar que não precisava voltar com o Leclerc e tudo mais. Eu não entendi muito o e-mail do Felipe, não, porque eu não entendi se ele acha que a Ferrari não tem pressão, pelo jeito que ele está falando aí. A comparação que ele fez eu acho um pouco complicada, porque Não, acho que a Ferrari tem muita pressão. Né? Eu acho que essa questão da pressão que você está falando é uma consequência, mas o que eu entendi do e-mail dele é que a Ferrari ela não se pressiona. Ela tem muita pressão externa, mas não pressão interna, parece. Ela se perceber que, apesar que eu até concordo contigo, né, que essa frequente troca de comando nos últimos anos meio que, de certa forma, significa essa pressão interna. Se estivesse tudo bem, como ele falou, a gente não teria tantas mudanças na direção da equipe nos últimos anos. Eles não aceitam a derrota pacificamente. Eles não sabem vencer. São duas coisas diferentes. Não acho que exista esse sentimento que ele falou de já ganhou muitos anos, tem uma história. Eles são pressionadíssimos, a pressão externa os afeta, né, como vários pontos da história reforçam essa ideia. A questão deles é a capacidade técnica. O que o ouvinte falou, Felipe, talvez que tenha uma coisa mais interessante que possa ser tirada ele falou ajuda, né? Eu não sei exatamente o que ele quis dizer de aceitar ajuda. O que a Ferrari tem que fazer, na minha opinião, é começar a trazer gente boa. As melhores cabeças do mundo do automobilismo. Não só da Fórmula 1, mas do automobilismo. Eu não sei se trazer as pessoas apenas da Itália ou se trazer pessoas apenas da sua escala de hierarquia, ascender com SC, tá? De ascensão, não sei se é o melhor. Não é exatamente alguém da casa que tem que fazer sucesso na Ferrari. O grande período da história da Ferrari foi comandada por um francês, por um inglês, com um piloto alemão, enfim, por um sul-africano, que era o projetista. Então, eu sou contra esse negócio de a Ferrari não pode ser muito italiana, porque eu acho que isso aí há um preconceito em cima disso, e há inclusive uma negação da história da Ferrari que foi construída por italianos. Mas talvez ali eu estou falando do Mattia Binotto, para falar o português claro. Né? Para a função do Mattia Binotto, não tinha que ser uma coisa hereditária, digamos assim, vamos pegar ele porque ele está aqui há muito tempo. O Mattia Binotto está se mostrando um cara muito fraco, e principalmente pela condução esportiva da equipe, não estou nem falando do lado técnico. A condição esportiva da equipe é desastrosa, principalmente nas 3, 4 primeiras corridas do ano, com o modo como a Ferrari agiu, como ela se prejudicou, com esses privilégios a um piloto só, enfim. Então eu acho que a Ferrari, nesse sentido do e-mail do ouvinte, talvez a Ferrari tenha que olhar para fora dos seus muros. O erro de sábado é um erro, como você falou, muita gente já cometeu, mais um erro, se soma um monte de coisa, mas é um tipo de erro que o cara faz o cálculo, não calcula a evolução da pista, acha que atingiu o tempo certo de ficar por dentro, e o Leclerc falou, né, eu pedi para sair, e eles não quiseram sair, então foi um erro forte mesmo, mas é um erro que outros já cometeram, então não dá para só metralhar a Ferrari por causa disso, mas que é um erro, não há a menor dúvida. Passando para você, o Diogo, para comentar, já colocando mais um e-mail aqui nesse assunto, do Jailson Fernandes, que diz o seguinte: a equipe italiana segue aprontando das suas. Dessa vez conseguiu deixar o piloto da casa fora já do Q2 na classificação. Pergunta: sei que a culpa foi totalmente da equipe, mas faltou experiência para o Leclerc, podendo, quem sabe, contrariar a decisão burra da equipe? Primeiro eu queria parabenizar o colega do primeiro e-mail aí, o ouvinte, pela excelente comparação que eu nunca tinha imaginado, CBF e Ferrari. Foi genial, basicamente duas coisas parecidas. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. No final das contas é arrogância, né? É assim, nós temos algo muito bom e coisas externas estão acontecendo contra nós e nós vamos voltar a ganhar porque nós somos grandes, né? Exatamente como a direção do futebol brasileiro muitas vezes pensa sem querer entrar no futebol. Eu acho que o paralelo foi esse. Quanto ao que o ouvinte falou agora aí, volta
o do primeiro e meio, né? Vem errando há uns 30, 40 anos, né? A Ferrari, então, é só se for experiência em errar, porque nós já tivemos piloto disputando o título, ficando sem pneu nos pits, né? Já tivemos piloto que está largando na pole, ficando em cima de cavalete na hora da largada. Já tivemos piloto que colocaram plaquinha de que o carro estava abastecido e ele não estava, e piloto ficando sem gasolina, né? Já tivemos piloto com todo tipo de erros que só a Ferrari, às vezes, parece surpreender com a capacidade do alto dos seus 50, 60 anos de conseguir cometer de novo e de novo e de novo. Por isso que eu acredito que a pressão lá é muito grande. A pressão é muito grande dentro e fora, tanto externa como interna. O problema é a arrogância, né? Aquela expectativa de que nós somos grandes e nós vamos voltar a vencer de novo e tudo. E tira capo, coloca capo, tira capo, coloca capo, e não chega o capo que coloca ordem na casa, né? Eu vou ser até um pouco mais audacioso. Capo, né? para quem não tá entendendo, é um capitão, gente. Então, capo é o chefe, né? O capo é o chefão, aquele cara que coloca ordem na casa, né? É o Flávio Briatore, o Ron Dennis, o Frank Williams, que é o que eu acho que falta. E digo mais, tá faltando, infelizmente, um capo estrangeiro de novo para a Ferrari, né? O que me parece, né? Tá faltando um Jean Todt, um Ross Brown, porque piloto italiano, pela casa, se eu não me engano, só o Doctor lá, o Nino Farina, ganhou, acho que foi o último italiano que ganhou corrida pela Ferrari. O amigo ouvinte aí que tiver com acesso aí ao Google, puder checar isso depois, trazer depois, mas eu não me lembro de um italiano. Vocês lembram o Raposo, o Campos, de um piloto italiano vencendo pela Ferrari? Uma corrida que seja, campeonato, eu não lembro. O Alboreto, né? Alboreto. Eu pensei no Alboreto, eu ia falar aqui também. Alboreto em quanto? 82? 83? Faz quantos anos, né, isso? Aquela corrida que aquela corrida que a McLaren não ganhou em 88, não foi ele que ganhou? Ou foi o Berger? Foi ele. Em Monza? Né? Em Monza, a única que a McLaren não ganhou em 88. Eu acho que o Alboreto não estava na Ferrari naquela época. De qualquer forma, vamos lá. 88. São quantos anos? 30, né? Temos 30, vamos para 31 anos que um piloto italiano não vence pela Ferrari. Uma corrida, não estou falando de campeonato não, estou falando de uma corrida. Então, eu não sei que força é essa que vem de fora, ou essa falta de crença nos seus próprios papéis que existe na Ferrari, que uma equipe de tamanha tradição, eu acho que peca pela arrogância mesmo. Falta um pouco de descer as tamancas e tentar organizar. Ross Brown disse uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse que depois de terceiro ou quarto campeonato bem sucedido com o Schumacher e tudo, aí perguntaram a ele qual era o próximo passo. Aí ele disse que o próximo passo era sempre o mais difícil. A gente já está no topo, é se manter lá. Quando você é o topo, você não tem referência, você é a referência. Então estão todos os outros atrás de você. Então você tem que estar se inovando, você tem que imaginar para onde você vai olhar para que você consiga se manter no topo. É aí que vai, os meus parabéns vai para a equipe Mercedes. Está chegando aí, chegou já, né, naquelas 6 temporadas espetaculares de Ferrari com Schumacher, né? Hamilton está se aproximando disso aí, né? Daqui a pouco ele vai passar. Apareceu no GP de Mônaco agora que o Hamilton já é o piloto com mais vitórias por uma só equipe, né? Superou o Schumacher, acho que 58 a 59 na Ferrari. Então, eles estão na posição mais difícil. Não pense que a posição da Mercedes é a mais fácil do mundo, não. Eles têm uma posição difícil. Assim, não temos referencial. Quem é o nosso referencial? Nós mesmos e o que vem além. Né? Porque todo mundo está olhando para nós. Né? Nós somos o referencial dos outros. E qual é o nosso? A Ferrari está completamente perdida, ano após ano, vindo com um carro que vem veloz. Já teve Alonso, foi bem com Alonso, mas já teve outros. Está com Vettel aí. Acho que está batendo perna, deixando essa disputa entre os dois pilotos acontecer de forma tão cedo. E é muito dela mesmo, Ferrari,
deixou o garoto lá nos pits, não tinha, o colega perguntou se ele poderia ter peitado e tudo. Como é que você sai de um pit sem ser retirado os cavaletes, né? Se ele dissesse, tira agora, eu quero descer agora, me coloca na pista, como é que será que ficaria isso? Né? O mecânico que vai lá e desce o carro e diz, vai meu filho, o chefe olhando, é complicado, a situação é complicada. Parece que o clima lá já não está, Nicolas Todd já está se batendo com o Mattia Binotto, que eu andei lendo aí, e aí só vai piorar ao longo do ano, né? Significa, nós temos uma quimera ali, né? As cabeças estão se dividindo. Então, eu vejo um campeonato perdido para a Ferrari e nas mãos da Mercedes. Só fazer os dois esclarecimentos aqui. Um eu tive que checar, o outro eu nem preciso, porque eu lembro. Foi realmente o Alboreto, mas não foi 88. Quem ganhou aquela de 88 foi o Berger. O Alboreto foi em 85. Raposo falou mais ou menos meio da década de 80, é isso mesmo, 85. Então, só para deixar registrado, o Alboreto 85, vitória com a Ferrari. O outro que eu lembro, e esse eu posso afirmar, a Ferrari jamais esqueceu o carro em cima do cavalete, como uma coisa que o narrador saiu gritando e que eu acho que muita gente achou que fosse. O carro teve problema, a Ferrari deixou intencionalmente em cima do cavalete. O narrador brasileiro se desesperou, achando que era um esquecimento, mas não era, o carro ficou intencionalmente porque o carro não ia largar, o carro não ia sair do lugar, foi por um problema mecânico. Então, só para deixar... Repito, um esclarecimento que eu lembro, outro esclarecimento que precisou aqui de um ajuste de data, não era 88, era 85. É um bom esclarecimento. Eu não sabia disso, porque na verdade quando o carro tem problemas, o piloto normalmente ergue os braços, né? Ele ergue os braços, que tem algum problema e tudo, normalmente é o que se faz, a não ser que a equipe já sabia que tinha esse problema e antes dela mesma sinalizar alguma coisa, simplesmente deixou lá, o que me parece até uma coisa fora do comum e parece até perigoso, mas eu não sabia disso, que tinha sido intencional. Faz mais sentido, né? Sim. Olhando o outro lado da garagem, né? Agora já falando um pouquinho da corrida. Aliás, que na corrida a gente pode falar um pouquinho também do Leclerc. Não tinha muito o que fazer, né? Tinha que realmente tentar, de todas as formas, avançar, subir as posições. Mônaco não é aquela maravilha de pontos de ultrapassagem, ele arriscou, se deu bem quando se arriscou a primeira vez com o Grosjean, mas quando arriscou a segunda vez com o Nico Hülkenberg, acabou tendo toque, quase rodou ali, depois o pneu furou e tudo mais, sofreu as consequências, aquele pneu furado acabou desgastando bastante aí o carro, danificando, principalmente o assoalho, ele teve que abandonar. Você vê muita culpa dele nesse quesito, Fábio Campos? Eu vi que ele fazendo o que ele tinha que fazer, assumir riscos. E assumir riscos em Mônaco, às vezes, significa acontecer o que aconteceu. Uma das graças, poucas graças da corrida foi ele. E eu acho isso interessante. Me chamou muita atenção a declaração dele no sábado, insatisfeito, quando ele disse que falou para a equipe que queria sair. A equipe falou, não, nós estamos aqui numa zona segura, enfim. Inclusive a imagem dele é uma imagem até, digamos, não é forte, mas é uma imagem rara, né? A imagem do sábado, na hora que ele tira o capacete, ele vai enfurecido lá falar com o engenheiro, eu acho que é o Jock Clear, que é o careca que está de costas, e você vê insatisfação na cara dele, depois ele joga a luva, é uma imagem rara em termos de Ferrari. Em termos de Grosjean, por exemplo, não. Grosjean, a gente já viu jogar luva, jogar muita coisa para os lados. Mas em termos de Ferrari, é uma imagem muito rara, de um piloto claramente insatisfeito com a decisão. E aí ele deu uma declaração no sábado que meio que antecipou, eu não sei se a imprensa brasileira repercutiu essa declaração ou não, mas ele meio que antecipou o que ele ia fazer no domingo. Ele falou no sábado, olha, eu vou para tudo ou nada. Eu vou para uma estratégia praticamente que vai levar a um acidente. Ele disse, não disse exatamente a palavra acidente, mas ele disse, olha, eu vou para um risco que vai gerar um problema. Então ele deu essa declaração no sábado, o que me chamou muita atenção, e cumpriu na corrida. Eu não olho assim, ele fez o que ele tinha que fazer, porque numa Fórmula 1, ou num automobilismo, no Fórmula 1 é até injustiça, porque tem muito piloto bom lá, mas no automobilismo, de uma maneira geral, de pilotos normalmente apáticos, cuidadosos e que gostam de levar as crianças para casa, essa expressão que eu adoro, ele cumpriu o que falou. Então ele foi para o Grande Prêmio de Mônaco para ou conseguir alguma coisa ou bater. Ele foi absolutamente pro tudo ou nada.
dessa vez sem ser no sentido figurado. Ele realmente falou que ia para uma estratégia que provavelmente o levaria para um acidente, e foi. Foi até um acidente ali meio bobo, porque ele bate o carro na parte de dentro da curva. Se tivesse talvez ali um pouquinho para cá, sobreviveria. Mas fez a manobra bonita no Norris, na Loves, né, no hairpin. Fez a manobra também muito bonita na Haas. E ele ia passando. Se ele não esbarra ali, talvez ele passasse mesmo a Renault no final, depois da rascasse, né, ali naquela última curva, Anthony Nogues, que foi a pessoa que criou o Grande Prêmio de Mônaco, por isso ele tem o nome daquela curva. Então eu vi com bons olhos essa questão do cara falar, quer saber? Eu estou aqui largando em 1/10 e cacetada, eu vou bater. Não é que ele bateu por querer, não é isso, mas ele falou, eu vou para fazer alguma coisa que provavelmente vai terminar em batida. O espírito da pilotagem, para mim, é o que mais vale, acima de tudo isso. É bom ver piloto tentando, é bom ver piloto indo para um tudo ou nada. Não é um tudo ou nada irresponsável, mas ir para um tudo ou nada sabendo dos riscos. Eu acho isso legal. Isso faz parte do automobilismo. Eu acho que a Ferrari precisa disso, sabia? Talvez isso mexa com a equipe, entendeu? Mova um pouco ali, tire um pouco daquela apatia e tudo. A Fórmula 1 precisa disso. Então a Ferrari também precisa disso. Sem dúvida, até porque o outro piloto anda muito sorridente por nada, praticamente, né? Exatamente. Tá tudo muito bem. E o Vettel? O Vettel não tinha também muito o que fazer, né? Na posição que estava ali, preso atrás de Hamilton e Verstappen. Eu estranhei um pouco, porque o Hamilton segurando tanto ritmo, por que o Vettel e o Bottas não chegavam nessa disputa? Mas no fim salvou um segundo lugar, né? Foi até... Vou te falar por que ele não chegava nessa disputa, Raposo. Mas deixa eu só ler então esse meio do Jailson aqui, que aí você já responde. Sim. Que é essa conclusão, né? Que Vettel, que vinha no final de semana meio errático, né? Falando da batida no treino livre, acabou chegando na segunda posição. Saiu no lucro. Responda, Fábio Campos. Meio errático, eu acho que o nosso ouvinte foi bonzinho. Vinha no final de semana com 3 erros muito claros, 2 que prejudicaram, inclusive. O erro no FP3, né, que foi ali bateu, fritou o pneu, não é um grande erro, não é, mas prejudicou. Né, perdeu a sessão, perdeu o resto da sessão. 2 erros no qualifying, um na segunda, entre os 2 S's da piscina, no lado de fora do guardrail, um erro até estranho, raro, mas enfim, não prejudicou muito. E no Q3 um erro mais forte, na saída da tabacaria. Ali onde ele bateu forte com a parte traseira. Então, vários erros. Por isso que eu acho que o ouvinte pegou leve quando falou o final de semana um pouco errático. Final de semana bem errático. Mas em Mônaco eu perdoo. Eu acho que o cara tem o direito de tentar em Mônaco. Né, uma escorregadinha aqui, outra ali, que em qualquer outra pista é normal, em Mônaco ganha outra proporção. Mas tecnicamente nós temos que analisar o tamanho do erro do piloto e não a consequência. E foram erros pequenos, mas erros que realmente se sucederam. Ele não chegou, Raposo, no Verstappen, porque ele estava com um problema de superaquecimento. Essa Fórmula 1, né, com essa ótima característica que muita gente acha que, né, viva a tecnologia, essa Fórmula 1 que o carro superaquece se ficar muito tempo atrás de outro. Coisa que até não aconteceu com o Verstappen. Embora não aconteceu na mesma medida, né? Porque o Verstappen em alguns momentos teve que se afastar do Hamilton, pouco, mas teve. E o Vettel queria chegar mais, mas foi avisado pelos seus engenheiros que o carro estava superaquecendo. Isso faz parte, Raposo, desta nova fase também da Fórmula 1, em que os rádios da Ferrari não são transmitidos, não são veiculados. Né? Parabéns para a Fórmula 1 por continuar omitindo os rádios. Essa informação foi dada por quem escuta os rádios na transmissão internacional e fica ali falando, a Ferrari está fazendo isso, a Ferrari está falando isso, o Hamilton está falando isso, o Verstappen está falando aquilo. Porque, eu repito, os rádios da Ferrari, por algum motivo, não vão mais ao ar. Que coisa, né? Que coincidência. Deve ser uma coincidência. O rapaz do rádio deve estar distraído. Hashtag só que não, né? Diogo. Raposo. Por que você acha que os áudios da Ferrari não vão ao ar? É uma boa pergunta. Responde aí, Raposo. Não tô brincando, não. A boa pergunta é boa mesmo. Isso aí pode envolver muita coisa. Envolve muita coisa. Envolve muita coisa, sim. Eu acho que deve ter alguma coisa. Deve ter, como teve com o Netflix, por exemplo, não concordamos fazer parte.
Alguma coisa deve ter, porque não é possível que deliberadamente o cara que lá controla, sem ter uma ordem superior, resolve de livre e espontânea vontade não tá vinculando esses áudios. Ou então esse cara que está nesse papel tem um papel de torcedor, o que eu acredito que não, aí seria muita conspiração. O que dá para se supor e subentender é que realmente existe aí uma ordem vinda. Está no papel, claramente. Eu não sei como é que a Liberty se sujeitou a isso, como é que a Ferrari como é que a Ferrari chegou a esse ponto de conseguir isso, mas realmente é bem estranho. Eu acredito que aquela frase, né? Habemos ruptura, né? O que eu estou achando que está acontecendo aí é nós tínhamos uma FIA, uma organização, né? Muito pró-Ferrari há alguns anos atrás. E nós temos agora chefes que têm um pensamento de espetáculo americano e tudo, que eles querem promover uma maior igualdade, uma maior divisão nas coisas. O que eu acho que está acontecendo, isso é uma opinião minha, eu não li em lugar nenhum, eu não vi, que está havendo uma ruptura da Ferrari, certo? Com os atuais chefes, né? Os atuais mandantes da categoria. E aí Ferrari, está do alto de sua ainda prepotência, depois também, como aquela criança que, né, que é a dona da bola, pois eu também não participo da brincadeira. E pronto, entendeu? Está se fechando ali. Posso estar enganado, pode ser uma bobagem, mas é o que me parece que muitas vezes está acontecendo. Está chupando o dedo já há muitos campeonatos, com bons carros, construiu bons carros, não deve estar satisfeito com algumas coisas. Eu não sei se aquele prêmio de participação histórica ainda está sendo pago, né, para a Ferrari. Tá, né? Até 2022, alguma coisa assim, né? 2020. Mas já pode ser uma ruptura da Ferrari com a atual chefia da Fórmula 1, lembrando que Ferrari, já costuma, não seria novidade a Ferrari dizer, sairemos do campeonato. Ano que vem não vamos participar se 3 pontinhos. Aí vinha a demanda do ano atual. Isso acontecia muito na época dos anos 2000 e tudo, aí todo mundo se mexia e tal, o Bernie ajeitava com toda a sua habilidade ali, todo organizar e tudo. Bernie não está mais lá, então eu acredito que deve estar acontecendo esse tipo de ruptura aí, da equipe com a atual chefia da categoria. O que você acha, Campos? Eu também quero ouvir o Campos, nós dois respondemos, falta ele. Eu acho que você quase acertou. Ótimo, complemente. Porque você tocou no ponto certo, mas não há ruptura. Pelo contrário, eles estão muito alinhadinhos todos. Depois da morte do Marchione, o substituto, o Camilleri, né? Ele não tem a postura mais, digamos, confrontadora que o outro sisuda, tinha. Né? E eu acho que a questão do rádio esbarra justamente numa tentativa de manter a ordem. Como a Liberty está muito fraca no seu poder de negociação, ela não está fazendo o que ela tem que fazer, que é ouvir, que ela já fez até há 1 ano e meio, 2 anos ouvindo, e pegar a experiência dela e pegar o que ela ouviu e transformar numa coisa boa para o esporte. Ela está tentando negociar, só que ela está tentando negociar com quem não quer saber do bem geral. Ela está tentando negociar com quem só quer saber de si próprio, que é Ferrari, que é Mercedes, que é Red Bull. Esses caras não querem saber do show ficar bom, esses caras querem saber do que eles vão ganhar, do como que eles podem manter o status. A Mercedes quer manter o status dela, como que eles podem gastar mais dinheiro que os outros, né, como que eles podem evitar que novas equipes entrem, porque eles já estão fazendo isso. Né? Essas figuras que eu citei impedem que a Fórmula 1 aumente o número de equipes, porque elas atuam nos bastidores para que novas equipes não entrem. Então a Liberty está tentando conversar com o que ela não tem que conversar. E a questão dos rádios esbarra nisso. Para não desagradar a Ferrari e ter um poder de barganha, ela aceita vetar os rádios da Ferrari, para, digamos assim, vamos agradá-la aqui neste ponto, para tentar lá na frente manter esse status de... Porque a Ferrari vai ter que perder esse bônus dela, não existe a Fórmula 1 continuar com a Ferrari com esse bônus de 100 milhões por ano, e a Ferrari vai ter que perder
o poder de veto dela, que é uma das coisas tão ridículas quanto o bônus financeiro. Porque o bônus financeiro alguém pode defender. Não, porque eles estão lá há muito tempo. O poder de veto não existe. Não existe defesa para uma equipe que tem poder de veto em regra. Então, o erro todo começa aí e acerta no rádio. Porque, repito, é um modo de ceder, não vamos desagradar. A Ferrari pediu, isso não é informação, mas está evidente que a Ferrari pediu. Evidente que a Ferrari falou, não coloca, nós vamos fazer jogo de equipe, nós vamos manipular os nossos pilotos, porque é da nossa natureza, então não mostra isso, está ficando ruim para a gente. E a Liberty aceitou. Por que ela aceitou? Para não desagradar quem está no momento do lado dela, porque não tem ninguém contra a Liberty. Isso para mim é um péssimo sinal. Era para ter alguém chiando mais contra a Liberty. Como está todo mundo calado, eles se reúnem, em Mônaco se reuniram e ninguém fica sabendo o que eles estão falando, o meu medo é que daqui a pouco eles cheguem numa mudança, digamos, nem tão mudança assim. Parece reforma de previdência de um certo país. Todo mundo puxa para o seu lado e na hora que vê o que tinha que mudar, não muda praticamente nada. Então, é o que já aconteceu com os motores. Né? Os motores eram, para mim, a alma da mudança, já não vão mexer praticamente em nada nos motores. Então, cedendo de pedacinho do bolo em pedacinho do bolo, os telespectadores não têm rádio da Ferrari durante os grandes prêmios. Mas a gente conta aqui, porque como a gente já falou, né, Raposo, é um caminho sem volta. Hoje em dia a televisão, que é conivente, mas não é burra, coloca lá um Anthony Davidson, um Pão de Resta, coloca o cara para ouvir os rádios, ele fala os rádios antes deles entrarem na transmissão. Os rádios do Hamilton foi até engraçado, porque ele já contava e depois o rádio entrava. Quando o rádio entrava na transmissão, ele já era notícia velha na transmissão da Inglaterra. Então, eles estão atentos, não dá para escapar. É uma omite de certos países, como o Brasil, que não tem muito interesse nesse tema, em investigar esse tema, em ficar ali observando os rádios. Disseram até para mim no Twitter esses dias que o narrador realmente não gosta dos rádios, enfim, incomoda ele, então prejudica para países que não estão a fim de correr atrás desse tema, que é o tema dos rádios, que é tão importante e fundamental, como foi, né, Raposo, no caso do Hamilton, nesse grande prêmio. Deu para se acompanhar toda a angústia do Hamilton por causa dos rádios. Com certeza, a gente acompanhou sim. Dessa vez não era esse narrador, era outro narrador que estava lá. Mas tem assim, essa questão do narrador. É muito rádio, ele gosta tanto de falar que ele fica incomodado e tem que fazer uma pausa de, sei lá, 15, 20 segundos. É muita informação, né? Poxa, informação demais é ruim, né? Ele precisa de tradutor, né? Para o rádio, ele se confunde. É terrível. Bom, o Burt faz bem esse trabalho, viu? Há de se dizer, pode-se dizer muita coisa do Burt, mas as corridas que o Giafone estava no lugar do Burt lá, a gente viu o Giafone se perdendo muito nos rádios. O que eles não gostam é de informação, né, gente? O que eles não gostam é eles querem ter um monopólio ali de induzir o ouvinte. Da emoção, né? O monopólio da emoção. Né? Se fosse, estava até bom, mas para mim é uma coisa mais grave ainda, de induzir para o brasileiro ou para o Leclerc, como parece que teve um áudio que vazou esse ano, do narrador falando, não, vamos nos apegar ao Leclerc, porque as pessoas querem saber do Leclerc, as pessoas querem... Enfim, teve um áudio vazado aí que eu não ouvi, mas só ouvi comentário. Então, enfim, informação vale só até certo ponto para eles, não é fundamental. Então incomoda. Né? Ao invés deles pegarem, extraírem, enriquecerem a transmissão com o que está sendo falado, eles preferem, não, menos rádio é melhor. Enfim, cada país tem a narração que merece. Mas Campos, você lançou uma pedra aí que eu vou fazer uma pergunta. Você falou da questão da Liberty se associar à Ferrari e tudo, porque eles estão meio ali precisando de apoio e tudo. Ok, nós temos 3 equipes que dominam a Fórmula 1, né, nos últimos anos. Fora elas, nós temos 7. Por que não se juntar às outras 7, sendo que elas são maioria? A pergunta é um pouco retórica, mas por que não se juntar às outras 7? Já que elas seriam a maioria, e não essas 3. Porque hoje, infelizmente, não está 7 contra 3. Até queria eu que tivessem 7 contra 3. Hoje está 10 contra 0. Está todo mundo feliz, está todo mundo puxando para o seu lado, feliz entre aspas, por isso que eu falo, o silêncio me preocupa. O silêncio me preocupa porque acho que vão chegar num dia, tem até o final de junho, falta um mês. Ou vão ter que fazer como o Brexit, vão ter que estender, porque não vão chegar a um acordo. Mas como estão muito calados, o que eu temo, Diogo, isso é muita especulação, é que esteja todo mundo satisfeito. A gente não viu ainda aquilo que a gente fez, a própria Monisha Kaltenborn e o Bob Fairlane, que era Force Indy, a Monisha Kaltenborn, a quem eu critico muito, mas que fez aquela atitude de entrar na Comissão Europeia contra
o tratamento que a Fórmula 1 dava a eles. Aquilo era uma revolta pública. Aquilo era um posicionamento público de, olha, estamos lutando pelo nosso espaço. Mas já saíram já retiraram a ação na União Europeia, né? Então, assim, estão todos muito de mãozinhas dadas para o meu gosto. Se tivesse esse 7-3, eu estaria com você. Até porque no 7 tem só McLaren e Williams. Só, entre aspas, tá? Entre muitas aspas. Né? Tem só duas equipes desse tamanho, o que já justifica. E a Ferrari não vai sair, por mais que a Ferrari tenha essa tradicional 3 pontinhos, igual você falou, a Mercedes e a Red Bull, elas podem sair. Eu não sei ainda o que elas estão fazendo na Fórmula 1, para falar a verdade, porque a Mercedes daqui a pouco começa a não lucrar tanto por causa do fator repetição. E a Red Bull daqui a pouco vira e fala, por que nós estamos fazendo aqui se a gente já ganhou tanto e agora a gente só perde? Agora, a Ferrari não. Então, só que infelizmente, Diogo, não há o 7 contra 3. No momento há os 10 todos de mão dada. E aí, isso é que me preocupa, porque eu repito, a gente não sabe para qual lado está indo, porque está tudo muito escondido, tudo muito secreto por enquanto. Eu acredito que eles estejam muito presos aos motores ainda. Lembrando que das 3 que eu falei aqui, 2 são fabricantes de motores e nós temos uma unidade de potência extremamente complicada. Essa que já venceram, né? Essa batalha eles venceram, porque a Fórmula 1 ia mudar os motores e não vai. Exatamente, então eles vão continuar. Então são 3 que mandam em 7, que mandam em todo mundo, né? A Red Bull vai. Depende ainda de motores, já planejou fazer seus próprios motores, se associar a alguém, tudo, já teve aquela briga terrível com a Renault, está com a Honda hoje, parece que vai indo bem, então tá meio, é como se fosse independente, mas Ferrari e Mercedes fabricam seus motores, fornecem para os outros, e elas têm carro não anda sem motor, desculpa a obviedade, né? Sem unidade de potência, então isso é um poder muito grande ainda na mão deles, e o Bernie falou isso. Bernie, do alto de seus defeitos e qualidades, tudo falou isso, falou dessa questão aí, que iam ficar toda a categoria à mercê de alguns construtores. Mas é por isso que eu sempre digo, Diogo, que a Fórmula 1, aí é que a questão do motor me decepciona. Porque peitar essas montadoras e fazer um motor mais simples poderia trazer de volta uma Ford, ou nas mãos de uma Cosworth, podia trazer uma empresa, exato, uma Mugen, bem lembrado, Mecachrome, que seja qualquer uma, até uma Dallara para fazer chassi, pois é, que sustentasse um grid. Mas a Fórmula 1 ia perder muito tecnicamente, num certo momento ia ter motores mais simples, mas isso poderia trazer um grid com 26 carros, ou seja, o motor era a alma da mudança do negócio. Ceder para o motor, o que aconteceu? Volkswagen foi na reunião da FIA, a Porsche foi. Alguma delas quer entrar? Não quer. Então, é a Liberty começando a fazer o jogo do Bernie Eccleston, agradar quem está lá e fechar as portas para quem quer entrar. Aí o espetáculo não cresce, continua essa mesmice, essa repetitividade de vencedores, esse nível baixo que muita gente aplaude, que eu acho que poderia ser muito melhor, está num nível muito acima. Para fecharmos com o assunto Ferrari e seus pilotos, tem a pergunta do Ricardo Banniman Soares aqui, que fala sobre esses novos pilotos, falando um pouquinho do Leclerc, e ele fala, podemos dizer que os pilotos do futuro terão mais raça na pista? Quem dessa geração ainda é cordeirinho? Dessa geração dele, não sei, se você perceber que o Leclerc se sujeitou às ordens de equipe, talvez isso seja ser cordeirinho, na minha opinião. Será que ele se sujeitou? Ele foi à pista no Grande Prêmio de Mônaco jogar o carro e... Não em Mônaco, não tô falando em Mônaco, tô falando nessa temporada, ele já abriu, já deu passagem pro Vettel algumas vezes nessa temporada. Olha, eu não vejo muita cordeirice, não. Eu vejo um Max Verstappen muito a fim de ganhar, vejo o Leclerc a fim de ganhar, vejo o Magnussen também, dentro das limitações dele, ele vem nas suas disputas ali com o companheiro de equipe dele, né?
muito chorão, companheiro de equipe, mas eles vêm na disputa. Inclusive, ele deu uma declaração essa semana dizendo que quando achar que não tem mais, né, não tem ali uma menor possibilidade de título, ele vai embora, vai deixar a categoria. Não foi o Magnussen que falou isso essa semana? Ele deu essa declaração essa semana, logo após o GP de Mônaco. Então, o que eu vejo é o sangue se renovando e está todo mundo ali lutando pelo seu espaço, né? Nós temos um tetracampeão Vettel ali, meio dormente, temos um penta seguindo seu caminho, e não sei quando o Hamilton, até quando ele vai aguentar. Às vezes o próprio piloto desanima, pode ser que ele, Hamilton, tome a decisão de mudar de equipe para tentar trazer algum ânimo para si mesmo, mas eu vejo que o pessoal que vem atrás ali tem tentado lutar, tem tentado mostrar eu acho que essa fase dos cordeiros, o mundo vive de fases, né, de vai e vem, né, altos e baixos, esquerda e direita. Eu acho que essa fase dos pilotos mais educados, devagarzinho, está ficando um pouco para trás, ainda bem. Talvez eles mostrem um pouco mais esse ímpeto da juventude e saiam mais. Vão sofrer sanções, possivelmente, né? Leclerc pode ser que sofra e tudo, mas eu gosto, essa é uma opinião minha, eu gosto de ver esse ímpeto, eu gosto de ver o piloto brigando com raiva, joga a luva no chão, entendeu? E se zanga, mostra que tem sangue, que se chateou, que não foi como ele quis, que não deu certo. Eu já vi Mika Häkkinen chorando na beira de uma pista, já vi Schumacher batendo porta de armário, Senna socando outros pilotos, entendeu? Piquet batendo. Então, essas coisas o fã gosta, eu acredito que outros fãs gostam também. Você não tira 2 horas da sua vida a cada 15 dias para ver a apatia. Né, para ver, estamos todos aqui, somos todos felizes, né, para ver o Congresso Nacional, né, num domingo. Isso aí a gente já vê na nossa realidade. A gente não para isso, a gente para ver gente que quer vencer, que quer lutar, que sofreu para estar ali, que aguenta aquela pressão, que é jovem, que quer mostrar que vê. Eu acho que é isso que o espectador quer ver. Concordo com vocês quando vocês falaram aí que nem sempre ultrapassagem é sinal de boa corrida. Às vezes você vê um bom pega, uma boa luta, já satisfaz ali a questão. Você diz, poxa, não passou, mas deu canseira, né? Eu vi Villeneuve perseguindo, eu vi Damon Hill perseguindo Villeneuve, desculpe, durante uma corrida inteira em Melbourne, terminar a corrida banhado de óleo e de pedaço de pneu no carro e não conseguir passar. Isso era legal. Isso continua sendo legal. É o que eu acho. O que é que você acha, Campos? Não, o seu depoimento é ótimo, é legal, mas nesse aspecto até do que o piloto faz fora do carro, do que o piloto demonstra, aí eu acho que a gente tem que definir o que é cordeiro, né? O piloto que é muito educadinho ou é o piloto que abaixa a cabeça para jogos de equipe. Nesse aspecto que você falou, o Banniman tem razão, porque hoje os pilotos são bons moços e a última raridade nesse aspecto que a gente viu foi em Interlagos no ano passado, do Verstappen lá empurrar o Ocon. Mas não passou disso, mas é uma reação humana. Agora eu te indico uma coisa, você que não assistiu, mas se você quer ver um piloto com vontade de vencer, um piloto ficando louco dentro do carro, um piloto com ímpeto de vitória, assista às 500 milhas de Indianápolis de 2019. Vá ao submundo e assista essa corrida, porque se você quer ver piloto e você gosta, como eu gosto, de ver um piloto xingar no rádio e mostrar que ou eu ganho isso aqui ou eu vou xingar todo mundo, quase que falar isso literalmente no rádio, assista às 500 milhas de Indianápolis, que foram disputadas a menos de 48 horas da gravação deste programa. Para fecharmos essa edição, esse bloco, aliás, teremos mais um bloco, Fábio Campos. Na gravação da semana passada, a gente foi pego de surpresa, né, com a morte do Lauda, bem na hora que nós sentamos para gravar. Passou-se uma semana, veio o GP, a gente viu algumas homenagens, algumas lembranças, né, pilotos, o Hamilton pondo capacete, a Mercedes mudando o ralo, muita gente com o bonezinho vermelho. Eu queria que você me falasse de tudo que você viu, o que você viu, ficou satisfeito, achou que precisava mais, comentasse um pouquinho, uma semana depois, as repercussões que teve aí essa morte do Lauda, para a gente já dar uma introdução do próximo bloco que vem Mercedes. Foi legal colocar os pilotos todos com o bonezinho, né, escrito Nick. Eu acho que, como eu falei semana passada, não podia ser só um minuto de silêncio, uma coisa protocolar, tinha que ter alguma coisa a mais.
Foi legal, né? Aliás, a gente viu pela primeira vez. Aliás, a gente não viu, né? Porque o Halo não deixa a gente ver. Mas se a gente pudesse ver, a gente teria visto o Hamilton e o Vettel correrem com um capacete não exatamente igual, mas praticamente o mesmo capacete, né? Porque cada um usou uma versão, digamos assim, do capacete do Niki Lauda. Mas o Vettel, por exemplo, que já usou. O Hamilton só pôs no domingo, né? O Vettel, que já usou desde o começo do final de semana. Eu não, acho que todo mundo só foi ver quando tinha uma câmera ali bem em cima, na hora que o carro parou no box, bem no alto a câmera, porque não dá para ver, realmente não dá. Mas foi legal, eu acho que era impossível, quem assistiu ao o que a televisão inglesa fez, é impossível não chorar, porque eles fizeram 2 matérias, uma no sábado e uma no domingo, o que também já caracteriza uma homenagem forte, porque dificilmente eles fazem às vezes eles dividem em parte, mas nesse caso eles fizeram 2 matérias diferentes com o Niki Lauda, sobre o Niki Lauda, uma para o sábado e uma para o domingo, com entrevista dele muito legal, falando por que ele não morreu, o que ele pensou na cama do hospital, ele contando que ele ficou pé da vida com o padre que o deu a extrema unção, ele contando, olha, eu fiquei bravo porque o padre veio, deu a extrema unção e não olhou para mim, e não falou comigo, aí eu fiquei pé da vida, porque eu esperava que ele olhasse no meu olho. E aí eu fiquei, não vou morrer. Foi muito, muito interessante ver o Lauda contando esse ali, que era um momento tão crucial da vida dele. A Sky fez essas 2 matérias, fez uma outra matéria, que eu acho que essa até antes da morte, encomendada antes da morte dele, eu achei interessantíssimo, assim, que foi o Grande Prêmio de Mônaco de 94. Né, abordando a corrida seguinte à morte do Senna, o clima na Fórmula 1, né, o que estava acontecendo nos bastidores naquele final de semana. Eu acho que essa pauta é até pré-morte do Lauda, né, que morreu muito em cima do final de semana. E mostrou, inclusive, o Niki Lauda, como que ele estava lá, foi pro hotel com os pilotos, recriou a GPDA, saiu, deu entrevista, aquele tanto de microfone, e o Lauda, que já não era piloto já há quase 10 anos, ali capitaneando, lendo o que eles queriam, o que eles precisavam fazer, o que eles exigiriam. Então, acabaram sendo 3 matérias que acabaram abordando, uma de forma indireta, o Niki Lauda. Então, e as matérias são belíssimas, para quem tem tempo, para quem quiser rever a pré-classificação e a pré-corrida no domingo da TV inglesa, é de chorar as imagens, a matéria, não é coisa piegas, como aquela de musiquinha emocionante, não, é de você ver ele falando, de você ver os momentos, de você ver as imagens das corridas, ficou uma homenagem da Fórmula 1 pequena, mas ok, pelo menos bonita a questão do bonezinho, mas da televisão deles lá da Inglaterra, muito, muito legal. Diogo, você não estava aqui semana passada, então eu queria te ouvir também um pouco sobre essa morte do Lauda. Olha, vocês não sabem, claro, mas eu só para vocês terem noção, eu tenho um capacete meu de moto que ele não é pintado como Ayrton Senna, ele não é pintado como Nelson Piquet, ele não é pintado como Rossi, ele é pintado como Lauda. Eu sempre achei lindo o capacete do Lauda, com aqueles 2 L's laterais. Ele usou 2 composições, uma onde o capacete era vermelho e os L's eram brancos, e uma que ele usou menos, onde era o contrário, os L's vermelhos e o capacete branco. Eu sempre fui um fã de Niki Lauda, e o engraçado é que quando o Niki Lauda ganhou o seu último título, eu era muito moleque. E o Lauda era aquele piloto que a garotada que gostava de Fórmula 1 tinha medo dele. Achava aquela figura esquisita, aquele homem sem pálpebra, todo queimado e sem cabelo. Era uma coisa... E eu achei tocante um momento que ele falou, eu vi uma entrevista dele falando que ele ficou muito chateado quando o visual dele chocou as pessoas. Ele estava tão focado em vencer, ele só queria voltar e tudo. Ele só entendeu isso depois. Ele disse que anos depois ele viu imagens dele na época e ele achou aquilo demais. Ele disse, nossa, eu deveria ter sido mais cuidadoso com isso. Ele veio ao Brasil, ele fez cirurgia plástica com o Dr. Ivo Pitanguia, que tudo, ele se preocupou com isso mais depois, mas o boné vermelho se tornou histórico justamente para esconder um pouco o aspecto dele. Mas o Lauda era
Eu considero o Damon Hill um gentleman driver. Ele não é esse grande piloto, mas ele sempre foi um gentleman. Mas o Lauda foi um dos últimos, assim, grandes gentleman drivers. Aquele cara altamente educado, polido e tudo, campeão. Porque aquilo foi ficando para trás na década de 70. E vê-lo falando isso, para mim, foi muito tocante. Eu sou um grande fã dele. Eu tenho essa estima por ele. E ele tinha umas declarações assim um pouco polêmicas às vezes. Ele reclamou teve uma época que ele reclamou da Fórmula 1 e tudo, que era muito fácil pilotar o carro. Aí ele era um dos chefes na Jaguar, acho que foi em 2001 ou 2002. Ele deu umas voltas no carro em Valência, aí não conseguiu andar direito, rodou o carro, deu ainda umas 10 voltas e tudo. Aí depois ele até que reviu um pouco seus conceitos, né? Não era... Mas, coitado, também ele estava fora há uns 17, 19 anos da categoria. Mas eu não sabia dessa que você falou aí, Raposo, dessas entrevistas. Eu gostaria muito de ver. E eu também achei muito interessante ver o Piquet falando, né? O Piquet, que não era amigo de praticamente ninguém, ele tem aquele jeito sisudo dele, né? E tudo meio assim enjoado, fechado e tudo. E ele falando do Lauda, né? E para os amigos que gostam de história de Fórmula 1, é interessante você ver como as coisas elas se continuam, elas vêm em cadeia, né? Eu lembro de um Niki Lauda reclamando, um Niki Lauda sempre preocupado com segurança, por tudo que sofreu e tal, preocupado, reclamou de um novo piloto chamado Ayrton Senna, porque achou que ele estava muito afoito e tudo, que ele poderia pegar mais leve, né? Que não precisava tanto, que tinha muito pela frente. E você vê anos depois um piloto chamado Ayrton Senna, já mais velho, preocupado com a segurança, dizendo para um mais novo, no caso o Ed Irvine, que não precisava ser assim, que poderia pegar mais leve, né? Então você vai vendo essas figuras, essas personas que você admira, você acompanha elas, você vai vendo eles evoluírem. Então eles vão se tornando parte assim, de um pouco dos heróis que você, como fã de um esporte, aprende a admirar. E para quem quiser ver uma corrida interessante, é aquela clássica corrida de Mercedes, né? Quando a Mercedes deu um Mercedes E190 para cada piloto do grid, em igualdade de condições, né? E disse: vão, meus filhos, vão, né? E aí o Senna agarrou aquela oportunidade ali, como é a chance que eu tenho. Eu estou com o mesmo carro desses caras todos aqui, eu preciso mostrar alguma coisa. E tem um pega dele com o Niki Lauda sensacional. Você aí quiser procurar no YouTube essa corrida, é muito legal você ver aqueles foi carros... Foi na Alemanha em 84. Isso, Nürburgring, né? Aqueles carros praticamente estoque, né? Eles viram para fazer a curva, o carro pende, faz um pêndulo, praticamente levanta o pneu. Um negócio que não era carro de corrida. Era carro estoque que a Mercedes colocou ali para os caras darem um show, e deram mesmo. Então essa corrida é muito legal. Tem no YouTube, eu já vi completa algumas vezes. Fica a dica aí para você que quiser assistir. E o mais interessante, só para concluir aqui, é que eu notei que o Hamilton ali com o capacete vermelho, o engraçado é que eu sabia que aquilo ali era uma homenagem para o Lauda, mas você sabe de quem que eu me lembrava direto quando ele aparecia? Eu lembrava do Schumacher. Sim, é o carro prateado com o capacete vermelho, né? Eu pensei isso também. Você pensou a mesma coisa, né? Eu olhava aquilo e eu disse: nossa, cara, olha aí, ó. Eu não sou um grande schumaquista, aquele cara fanático e tudo pelo Schumacher, mas eu reconheço todas as qualidades do piloto Michael Schumacher. Aquela era uma cena que eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de ter visto o Schumacher do alto da sua brilhante carreira. Ele começou com a Mercedes e tudo. Eu gostaria de vê-lo pelo menos vencendo ou liderando um GP. E eu fiquei olhando aquilo ali, o Hamilton com aquele capacete vermelho, e eu não lembrei exatamente, não lembrava do Lauda, eu lembrava do Michael Schumacher. Eu disse: nossa, essa cena era uma cena que eu gostaria de ter visto. Schumacher liderando o GP de Mônaco, ou vencendo pelo menos uma corrida naqueles 3 anos que ele ficou na Mercedes, né? Que foi a base de tudo, né? Ele ficou ali, saiu e voou, e o carro acaba que hoje é o carro que ele não teve chance de pilotar. Ele fez uma pole em Mônaco com a Mercedes, mas não, ele fez e não levou, porque ele tinha uma punição no grid por um acidente na Espanha com o Bruno Senna. E ele fez a pole, mas largou em décimo, se eu não me engano. Eu lembro dessa volta. Eu vi essa volta on-board há algum tempo aí. Sensacional. Não, ele era um cara sensacional. Ele tinha aquela gana que nós acabamos de falar, que é o que move o fã do esporte, né?
de qualquer esporte que seja, né? Do tênis, que é aquela gana de vencer. O Schumacher tinha isso. Isso é louvável. Eu lembro do Schumacher andando de Benetton em 92 e alguém estourou o motor e o fiscal vai lá e joga aquele cimento branco e aí todo mundo vem e evita. Aí lá vem aquele cara maluco naquele carro verde e amarelo, voa fumaça para todo lado. Quem era? Michael Schumacher. Ele tipo, dane-se, eu vou manter aqui a minha trajetória mais rápida e tudo. Podia rodar ali, né? Ele tinha essa gana. E eu acho que é o que a garotada tem que mostrar e está mostrando aí. E eu fico feliz por isso. Só fazer o registro, Raposo, eu fiz o elogio para a TV inglesa, vale um elogio para a TV brasileira, né? O canal Sport TV, que reativou um quadro Túnel do Tempo nesse final de semana, mostrando uma corrida em compacto, foi acho que meia hora, um pouco mais do que isso, o tricampeonato do Niki Lauda, né? Inclusive vai ser reprisado para quem está ouvindo o programa durante a semana, no próximo sábado, se eu não me engano, às 14 horas. Não sei se no 2, no 3, enfim. Então fica esse registro também. A homenagem legal feita lá. Também legal mostrar a corrida do tricampeonato do Lauda em Estoril, enfim. Para quem quiser ficar ligado, no sábado seguinte à liberação deste programa, esse compacto dessa corrida vai ser reprisado. Pelo menos é o que consta na grade de programação. E é isso. Com isso nós fechamos esse primeiro bloco. Hoje nós ficamos aí basicamente, né, em cima da análise da Ferrari. Falamos do Leclerc e do Vettel individualmente, um pouquinho também da dinâmica da corrida. A gente volta no segundo bloco agora para falar lá do pelotão da frente, da briga entre Hamilton e Verstappen, da tentativa do piloto da Red Bull. Lê alguns e-mails sobre esse assunto. Não percam, pulem lá já para o segundo bloco da edição 605 do Café com Velocidade.